Por enquanto, nada de surpresa, mas a gente sabe que a semana vai ser bastante movimentada, né, Guga? A gente tem dados de inflação só mais para o fim da semana, tem payroll, mas agora, segunda-feira, todo mundo de olho aí na questão do Pandora Papers, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto. Será, como disse a Marília aqui, nossa telespectadora, será que a gente vai ver alguma mudança, algum impacto, algum reflexo na nossa bolsa já com essa questão, Guga? Felipe, eu particularmente, tentando assim, tendo uma leitura bem fria, tá? Eu acho que isso não é algo que surpreenda o mercado, não, certo? O fato de ter uma empresa offshore por parte da Paulo Guedes, Roberto Campos Neto e tudo mais, são pessoas do mercado financeiro que entendem todas as nuances e todas as dificuldades. Eu acho que não é uma surpresa eles terem as empresas conforme eles falaram, tá? E aí esse é o ponto, né? As empresas, elas estavam declaradas, então não tem nenhuma surpresa de fato, tá? Em relação a isso, estava tudo transparente. Eu acho que o ponto que faria preço mesmo seria se tivesse algo não transparente. É que nós, querendo ou não, brasileiros, a gente tem esses mitos, né? Poxa, se a pessoa tem uma empresa lá fora, é sinal de que algo não está 100% correto. E na prática, não. Tá? É tudo mecanismos para poder, de certa forma, no final, né, ter menos taxações. Né? Esse que é o ponto. Né? Então, todo mundo busca, querendo ou não, um pouco mais de eficiência nas suas operações e busca alocar o capital aonde, de certa forma, pode ser mais inteligente que eles possam fazer. Se está tudo declarado, não tem nenhuma surpresa. Tá? Se não teve movimentação, conforme o Paulo Guedes falou, desde 2014, não tem nenhuma surpresa. Então é simplesmente mais uma notícia que acaba que a gente faz algum tipo de correlação. Né? Se a gente for olhar, o mercado lá fora hoje está corrigindo. Então todas as bolsas elas andam em conjunto. O peso no nosso índice Bovespa, nosso índice futuro, ele está muito mais relacionado à questão da alta volatilidade que a gente está tendo neste momento do que eu acredito nessa informação, nessa notícia aí isolada. Mas sobre inflação e sobre payroll, bom, esses eu estou bem curioso e estou com bastante expectativa para ver como é que vai ser o desenrolar dessa semana. Até porque, né, Guga, tudo isso acaba ficando no radar, né? Todo mundo de olho aí. A inflação, o próprio Boletim Focus de hoje trouxe mais uma semana aí de revisão para cima da inflação, chegando a 8,51%, né? Embora muitas casas, muitos bancos já estão projetando aí mais de 9%, quase chegando a 10% a inflação no fim do período, né? Nesse ano aqui de 2021. Várias questões, né? Choque de oferta, muita crise hídrica, enfim, tem uma série de questões aí que acabam fazendo essas revisões. E o payroll para saber do tapering, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer, quando que vai começar logo esse tapering. Mas agora a gente começando a semana, Guga, queria saber como que você está vendo aí essa semana, o que você está projetando, inclusive para hoje no nosso índice aí, na nossa bolsa, o que você pode contar aí para a gente dessas suas projeções? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Primeiro, eu acredito que a gente continua com esse movimento de mais volatilidade. Tá? Eu acho que o mercado ainda não se assentou. Apesar de nós termos fechado sexta-feira acima dos 112.200, tá? Que é aquele número que eu venho comentando com vocês, o Ibovespa fechou quase 112.900, ganhamos aquela amplitude, Felipe, que nós comentamos, né, da volatilidade, da possibilidade de uma movimentação alta, né, do mercado na sexta-feira. Aconteceu isso, tá? E eu acredito que a gente mantém esta movimentação e tende a ir diminuindo, e a minha expectativa é que a gente vá diminuindo acima desses 112.200, tá? Para mim é extremamente importante o que vai acontecer ao longo dessa semana. Tá? É extremamente importante essa percepção sobre a inflação. Acho que a gente pode começar a ter um pouquinho de surpresa. Tá? Se nós olharmos a primeira elevação de juros, ela aconteceu lá em março. Então a gente teve abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 7 meses. Tá? Então, na reunião do Copom do final do mês, eu acho que a gente começa já a ter aí uma sensação de que toda essa elevação de juros começa a gerar de certa forma um impacto.
E outra coisa que eu acho que é importante, né, em relação ao payroll, é para a gente poder medir essa questão de atividade, tá? Porque como tem muita volatilidade, tem muita intervenção em vários pontos. A gente estava tendo uma retomada muito forte da economia, primeiro semestre, começa a desencadear esse processo de inflação. Dentro desse desencadeamento do processo de inflação, surge, né, ali o movimento em cima da variante Delta. Evento em cima da variante Delta traz um desaquecimento da atividade, né? Querendo ou não, começa a ter intervenções, a gente vê intervenções China, a gente vê intervenções Brasil aqui em cima de juros, China em cima das especulações em cima das commodities, e aí tu vê o mercado, ele ainda num processo de acomodação, tá vários players tentando se acomodar, tentando fazer suas alocações. Aqui no Brasil, a gente vê esse movimento forte dos multimercados saindo das posições de renda variável, que vem fazendo com que a nossa bolsa sofra, indo para as posições de juros, que tradicionalmente é onde eles têm mais, têm a sua performance, né, historicamente. Então, a gente vai vendo esses movimentos. Para mim é bem importante inflação, para mim é bem importante a atividade da semana. Então, estou acreditando que a gente tende a... Se a gente for ter um cenário positivo agora para o quarto trimestre, tá? Eu acredito que a gente vai acomodar aqui acima dos 112,200. Tá? Me parece, estrategicamente, que essa região aqui está muito interessante, como muitos analistas fundamentalistas comentam. A gente tem várias empresas descontadas, então é interessante que a gente consiga ver o mercado diminuindo a volatilidade e se mantendo acima dessa região aqui. Tá? E o payroll pode ser um trigger interessante para um movimento de alta, certo? Para hoje, Felipe, o que eu estou enxergando? Tá? Eu tenho os dois cenários, de alta e de baixa, tá? Obviamente. O meu cenário de baixa, para a gente olhar primeiramente, tá? O que eu tenho aqui, ó, eu tinha uma expectativa que a gente poderia começar aqui com uma queda em torno de 0,75, que era aqui nessa região dos 112, 250, tá? O mercado abre a esse nível de preço e continua a movimentação. A minha sequência é para vir para cá, ó, perder o 112 por algum momento, tá? Eu acho que podemos vir a acontecer aqui no 111,900, tá? E se as coisas deteriorarem um pouco mais, podendo chegar lá a 111,380, ou quem sabe, né, ao longo de hoje e amanhã, voltar lá para os 110,300, que é as mínimas que nós tivemos ali no final do mês, no dia 30 de setembro, né? Então poderíamos voltar para esses patamares. Esse é meu cenário de baixa, tá? Olhando aqui, obviamente, utilizando essa base de dados que foi entre o dia 1º de outubro às 11h45 e o dia 1º de outubro às 2h55 da tarde, tá? Então é um movimento aqui em torno de 3 horas, tá? Essa movimentação aqui intensa mostrou uma mudança de apetite por parte dos investidores e ela está servindo como referência para uma sequência da movimentação, né? Ou seja, o mercado ele destrava valor, muda de patamar, fica questionando nas máximas, mas já abre devolvendo parte deste movimento. E caso a gente comece a ver o mercado tendo que estopar, os participantes dessa movimentação tendo que estopar, vai ter uma intensificação do movimento de queda, podendo sim chegar aqui nesses patamares aqui de baixo. Agora, para cima, o que eu tenho? Tá? Eu tenho aqui uma movimentação de certa forma mais interessante. Tá? Apesar de estar utilizando essa base aqui de dados, que é do dia 30 de setembro, meio-dia e 20, até o dia 30 de setembro, às 5h30 da tarde, final do dia, né, que foi um movimento onde o mercado ele questionou as mínimas, tá? Utilizando ela como referência, eu tenho bastante projeções positivas, podendo voltar lá para 113.800, 114.590 e um cenário muito legal, 115.900, tá? Isso utilizando essa base aqui de informação. Se eu pegar essa base de informação aqui do dia 27, final do dia, até o dia 28 também, final do dia, que é toda essa queda aqui, e o mercado inverter, né, essa polaridade negativa aqui, bom, aí o movimento pode ser bem surpreendente e por isso que essa semana é extremamente importante. Ela ainda está com um tom negativo a semana? Sim, ainda estamos com um tom negativo na semana. Mas, conforme o mercado for mudando, as oportunidades de fato, elas podem ser, elas tendem a ser, não é que podem ser, elas tendem a ser muito interessantes.